alma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Não seria uma caridade abreviar a vida de quem está sofrendo? O que acontece com quem comete a eutanásia? E sacrificar animais tem menos peso? Eu, se fosse você, continuaria assistindo. O que é eutanásia? A eutanásia é a abreviação voluntária da vida quando não existe perspectiva de cura de uma doença ou diante de um sofrimento insuportável. Seja então um indivíduo que está com uma doença que vai eminentemente cursar para a morte, sem chance de cura, ou então que não está ligado a um morrer previsto, mas está cursando com um sofrimento muito grande. A eutanásia tem uma ligação com o conceito de suicídio assistido, que é aquele em que um indivíduo, nessas mesmas condições adversas, pratica o suicídio com uma assistência técnica de um clínico ou de algum profissional de saúde, também sendo uma forma de eutanásia. A eutanásia é a morte por um terceiro, por uma outra pessoa, né? E o suicídio assistido, o indivíduo tira a sua própria vida com a ajuda técnica, clínica, para que isso seja feito de uma forma eficiente e indolor. O mandamento escrito lá atrás por Moisés, não matarás, pelo que me consta ainda está em vigor. Então, a prática da eutanásia não deveria ser considerada uma caridade, em que pese o indivíduo estar sofrendo. Mas nós não sabemos quais as causas que originaram esse sofrimento. Como nós cremos no processo reencarnatório, as vidas anteriores muitas vezes nos dão condições e provas para que nós a executemos nessa vida. Então, esse processo de término de vida, ele deveria ser natural e não abreviado. Mas aí nós comentamos, nossa, mas o indivíduo está moribundo lá na cama, não consegue ter nenhuma atividade, não seria mais fácil se a gente acabasse com tudo isso? A morte, ela deve ser natural. A nossa força, a nossa vitalidade, ela vai se exaurindo, chega um ponto que ela acaba. A grande maioria das vezes são os próprios parentes que, não compreendendo a situação, não tendo conhecimento do processo reencarnatório, não tendo conhecimento da lei de causa e efeito, por não terem mais paciência de aturar aquele indivíduo que requer todos os carinhos, o atendimento necessário, nós acabamos com ele para a nossa comunidade. Isso é ilegal, mas não tem essa figura no Código Penal. Na verdade, se é feita a eutanásia, isso é enquadrado
no conceito de um homicídio feito sob forte emoção, né? Ou com uma motivação de aliviar um sofrimento, mas mesmo assim é um homicídio, né? E no caso do suicídio assistido, também é considerado suicídio, que também é uma prática ilegal aqui no Brasil, e quem auxilia acaba sendo enquadrado num indivíduo que apoiou um crime. Tem alguns países que têm a prática da eutanásia liberada, tem aqueles países que têm o suicídio assistido liberado, e nesses países predomina a visão materialista, ou seja, a vida física só tem a utilidade do que interessa ao indivíduo como pessoa aqui na Terra. Portanto, se a doença está avançando a um ponto de causar a morte, incapacidade severa ou um sofrimento insuportável, não teria sentido, nessa visão materialista, prosseguir nesta vida que não tem uma utilidade. Numa visão espiritual, a vida é sagrada, ela tem uma finalidade além daquilo que os olhos podem enxergar e é uma submissão às leis de Deus, a gente obedecer às regras da natureza. Portanto, numa visão espiritualista, seja ela espírita ou de outras denominações, sempre vai haver uma condenação à eutanásia e ao suicídio assistido. Quando nós nascemos, nós éramos altamente incapazes. Nós requeremos dos nossos pais um tratamento dedicadíssimo, horas e horas a fio. Nossos pais cuidaram da gente, porque se eles descuidassem uma hora que fosse, nós poderíamos morrer. E o não morrer é um ato instintivo. Ninguém quer morrer em sã consciência. Um indivíduo lúcido, que sabe das suas responsabilidades, ele não quer morrer de forma alguma. Faz parte da nossa característica espiritual. O instinto é uma faculdade e o instinto garante a preservação da vida. Isso é inato dentro de nós. E se nós interrompermos o processo, nós estamos indo contra uma lei natural, que é crescer, viver, morrer. Tudo é reciclado. Nós não podemos antecipar esse processo da reciclagem do nosso corpo, mesmo porque o espírito não morre. Então, dependendo da condição psíquica, espiritual, que o indivíduo esteja vivendo naquele instante, vai ter repercussão nele, na sua espiritualidade, quando ele voltar para a espiritualidade. E muitas vezes, que nós não sabemos, o indivíduo que está num processo de final de vida, para nós achamos que ele está sofrendo, mas ele pode não estar sentindo absolutamente nada. Ele está lá num estado vegetativo em que esse estado serve para aqueles que o cercam, para que eles exerçam a caridade, a fraternidade, a solidariedade para com aquele indivíduo, da mesma forma que os nossos pais exerceram a solidariedade, a fraternidade quando nós nascemos. Imagine se os nossos pais perdessem a paciência, não vou mais dar comida para o meu filho. Nós morreríamos de fome em seguida ao nascimento. Não seria uma caridade abreviar a vida de quem sofre? Kardec não aborda diretamente o assunto da eutanásia. Mas no Livro dos Espíritos tem uma pergunta na sequência de perguntas sobre o suicídio. E nessa pergunta, Kardec fala assim, mesmo diante de uma morte eminente e terrível, seria errado abreviar alguns momentos de sofrimento? A resposta da espiritualidade sempre é uma falta de resignação à lei de Deus. Ou seja, está reprovando esse tipo de atitude. Existe um começo, um meio e um fim. Todos aqueles que participam da interrupção desse processo, desta
continuidade natural que faz parte da natureza dentro da programação do nosso processo reencarnatório, terá que responder por isso. E o próprio Jesus falou: não sairás daqui se não pagar o último ceitil, o último centavo. Quer dizer que a toda atuação corresponde uma reação. Essa é aquilo que nós chamamos de lei de causa e efeito, ou a pena de talião lá do Velho Testamento, que ainda não foi revogada, ela foi repaginada com uma nova linguagem. Então lá atrás a pena de talião equivale ao não sairás daqui se não pagares o último centavo, e a lei de causa e efeito que nós estudamos hoje. A lei do karma, que é estudado por outros grupos, mas que em síntese é tudo a mesma coisa. Então os indivíduos que participam desse processo, os indivíduos que interrompem uma continuidade natural, terão que responder por isso algum dia. De que forma? Não sabemos. Quando? Também não sabemos. Mas, se o próprio Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele nos traz verdades. À medida em que nós vamos descobrindo essas verdades, nós vamos nos enquadrando dentro das leis morais que ele nos trouxe, e a prática da eutanásia é um ato imoral, porque eu bloqueio algo que era natural. Então, estes participantes, inevitavelmente, terão que, algum dia, em algum local, responder por esse ato, porque esse ato foi uma transgressão à liberdade da vida. Mesmo que esse final de vida seja traumático para os que participam disso, para os parentes, e os parentes se desesperam mais do que o próprio paciente. E também não podemos nos esquecer naqueles indivíduos que permitem a eutanásia ou querem que seja praticada a eutanásia para ele. Esses são considerados suicidas. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.